Sabe uma coisa que é muito doida? Dentro do motor de um Peugeot clássico, tipo os famosos 206 e 207, rola uma tempestade caótica e ininterrupta o tempo todo. Uhum. É um caos controlado, né? Exato. A cada milissegundo tem dezenas de explosões violentas acontecendo. São pistões de metal super pesados sendo arremessados para cima e para baixo, gerando tipo um calor infernal e uma força bruta colossal. E o mais bizarro de toda essa engenharia quase violenta, Pode falar. o que impede os sistemas vitais desse carro de simplesmente entrarem em colapso, sabe, de pararem de funcionar, é uma única e frágil tira de borracha rodando lá silenciosamente na lateral do motor. Nossa, essa é uma imagem que contrasta muito com a visão que a maioria das pessoas tem. Porque a gente foca tanto na combustão, né, no combustível queimando ali, que a gente acaba esquecendo que a energia bruta não serve para nada se ela não for domesticada. Com certeza. Ela precisa ter um rumo. Isso. A força precisa ser capturada e distribuída pelo cofre do motor com uma precisão matemática. Tipo, qualquer milímetro de erro nessa geometria... Já era. Sim, o caos toma conta. O motor superaquece ou os sistemas desligam. É impressionante. E é exatamente sobre essa distribuição milimétrica que a gente vai mergulhar na nossa imersão de hoje. Eu tô super animada porque a missão aqui é decifrar um documento técnico que, à primeira vista, serve só para quem tá lá com as mãos sujas de graxa numa oficina, mas que, na verdade, esconde uma aula magistral sobre design e resolução de problemas. É um material riquíssimo. Muito. A gente vai dissecar o guia de rota das correias de acessórios do motor TU3JP 1.4 8V. Ele foi criado pelo Lucas da Silva Oliveira, lá do canal Mundo dos Mecânicos. E sabe o que eu acho mais incrível nesse material? A beleza dele não tá só em listar a correia passa por aqui ou por ali. Tá, então aonde tá? O que o Lucas faz é documentar a inteligência por trás da modularidade da engenharia automotiva. A gente está falando de uma arquitetura mecânica que precisa se virar para funcionar de forma impecável, não importando quais luxos ou componentes extras os engenheiros decidiram pendurar nela depois, sabe? Sim, a base tem que aguentar o tranco. E aí a grande questão é, por que alguém que não sabe nem trocar um pneu, e muito menos o que diabos é um motor TU3JP, deveria prestar atenção nisso? É uma ótima pergunta. Para quem está ouvindo, eu digo que é porque isso é um estudo fascinante sobre fluxo de energia. Acompanhar como essa tira de borracha se adapta é entender como sistemas complexos lidam com novas demandas, né, sem perder a estabilidade. Total. Mas, antes da gente entrar nos diagramas e nas rotas super complexas, a gente precisa entender quem são os personagens dessa história. Quais são as peças desse quebra-cabeça que o Lucas mapeia no guia? Bom, para entender o sistema, a gente precisa dividir os componentes em 3 grupos, basicamente. Tem quem gera energia, quem consome essa energia e quem gerencia a paz no meio do caminho. Adorei o gerenciador da paz. Quem é quem aí? O grande patriarca de tudo isso, a origem do movimento, é o VBI, que é a sigla para virabrequim. Ele fica ali na parte inferior do motor, e o virabrequim é a peça que converte aquele movimento vertical, de sobe e desce dos pistões, no movimento rotativo contínuo. Então ele é meio que a roda motriz do negócio. Exato, ele é a roda motriz. Se o virabrequim não gira, nada no carro tem vida, zero energia. Tá, ele é a força motriz primária. E a partir dele, a correia de borracha vai puxar essa energia rotacional e entregar para os chamados acessórios, né, que são os nossos pontos de destino. Isso mesmo. E o destino mais vital, tipo inegociável da lista, é o AOT, o alternador. Ah, o alternador é famoso. Hoje em dia um carro é basicamente um computador sobre rodas, né? E o alternador é o gerador que transforma a energia mecânica do motor de volta em energia elétrica para manter a bateria carregada e os painéis e sensores funcionando. Ele está presente em qualquer configuração. Tá, o alternador é fixo. E o que mais consome energia? Depois dele entram os componentes de conforto. E esses são os verdadeiros vilões quando o assunto é roubar espaço e complicar a geometria. A gente tem a DH, que é a bomba da direção hidráulica, e o AC, que é o compressor pesado do ar-condicionado. Nossa, esses são os pesos pesados da equação mesmo. Mas sabe o que me chamou muita atenção lendo as anotações do Lucas? O que foi? É que a mágica da mecânica não tá na bomba de ar ou na direção.
Tá nos heróis anônimos, sabe? Peças que não geram conforto, não geram eletricidade, mas sem as quais a correia duraria tipo 5 minutos antes de derreter ou arrebentar. Tá, você está falando das siglas RT e RA? Exatamente, os rolamentos. A importância deles na física do motor é absurda. O RT é o rolamento tensor. A função dele é garantir que a correia tenha exatamente a tensão perfeita contra as polias. Nem muito frouxa, nem apertada demais. E o RA é o rolamento auxiliar que atua puramente como um guia geométrico, sabe? É uma polia de desvio para quando o caminho fica longo e tortuoso demais. Sabe que, tendo esse elenco na cabeça, me veio uma visualização muito clara. Vê se faz sentido. Manda. O virabrequim lá embaixo é como se fosse o coração de um maratonista no meio de uma corrida, bombeando com uma brutalidade enorme. E a correia de borracha atua como o sistema circulatório principal. Faz muito sentido. Né? O trabalho dela é pegar essa energia vital e entregar de forma limpa para os órgãos essenciais, que seriam o alternador, a direção, o ar-condicionado. Só que, para um órgão funcionar bem, a pressão sanguínea não pode oscilar de forma selvagem. Ela precisa ser estável. E aí o rolamento tensor, o RT, me parece fazer exatamente o papel de um regulador de pressão sanguínea. Nossa, a comparação é extremamente precisa. E isso se deve a um fenômeno físico que muita gente ignora, viu? Qual? Um motor a combustão não entrega uma força suave, lisinha, como um motor elétrico. Ele entrega energia em pulsos. Ah, os solavancos. Exato. Cada vez que ocorre uma explosão no cilindro, tem um microsolavanco no virabrequim. A correia de borracha sente esses solavancos como se fossem chicotadas. Se o rolamento tensor não estivesse lá para absorver essa energia cinética violenta... Funcionando como um amortecedor, né? Isso, como uma mola amortecedora, constante. Sem ele, a correia perderia o contato rítmico com as outras polias. A borracha ia patinar no metal, queimar por atrito e a pressão cairia a zero. O sistema inteiro adoece. Caramba, é uma gestão de crise em tempo real. Então, vamos ver como a engenharia lida com isso na prática. O guia do Lucas divide a vida desse motor em 3 realidades. 3 diagramas de montagem. O primeiro diagrama aborda a configuração mais simples possível. O diagrama 1 cobre a situação onde o motor precisa lidar só com o básico para o conforto na direção. É a configuração para os veículos que possuem somente a direção hidráulica. Entendi. Então nada de ar-condicionado para roubar energia ou espaço aí. Nada. É bem direto. Então vamos mapear a estrutura desse primeiro cenário. Os componentes envolvidos aqui formam um quarteto bem enxuto. A gente tem o virabrequim, que é o VB, o rolamento tensor, que é o RT, o alternador, o ALT, e a direção hidráulica, a DH. 4 peças só, o que permite um traçado bem limpo. A ordem da montagem traça um circuito fechado quase quadrado, sabe? E como é a ordem exata? A correia nasce no virabrequim, lá na base do bloco. Dali, ela sobe imediatamente e passa pelo rolamento tensor. Com a tensão já controlada, ela alcança o alternador. Saindo do gerador, ela faz uma subida íngreme até o topo absoluto do diagrama. Onde ela abraça a polia da direção hidráulica. Isso. E aí, depois disso, ela tem um longo percurso de descida em linha reta, um retorno bem livre, para fechar o ciclo de volta lá embaixo no virabrequim. Sabe que eu preciso parar um pouco nessa ordem de montagem. Porque a sequência física disso me fez pensar bastante. No que, exatamente? A correia sai do virabrequim, cheia daquela energia brutal, daquelas chicotadas que a gente mencionou, e o primeiro componente em que ela tromba logo de cara é um rolamento tensor. Eu fiquei tentando entender a lógica. Por que não colocar o tensor lá no topo, perto da direção hidráulica, onde a correia já viajou bastante e talvez esteja mais solta? É uma dúvida super comum, mas a localização do tensor nunca é acidental. Na verdade, colocar o RT imediatamente após o virabrequim resolve o problema direto na fonte. Na fonte mesmo. Pense na física de uma onda. Quando o virabrequim dá o solavanco, a onda de energia cinética viaja pela borracha. Se essa onda chegasse solta até o alternador, que é uma peça eletrônica e mecânica altamente sensível, a polia dele não conseguiria manter a velocidade constante. Ah, a geração de energia elétrica ia oscilar. Exatamente. A luz do farol piscaria na marcha lenta, por exemplo.
Mas, ao interceptar e estabilizar a correia logo no primeiro instante pós-explosão, a energia chega limpa aos consumidores que vêm logo a seguir. Fascinante. É tipo tratar a água logo na nascente do rio para garantir que todo mundo lá para baixo beba água cristalina. Bela analogia, é bem isso. Mas como na engenharia a paz é temporária, né? O mercado exige carros mais completos, as pessoas querem gelar a cabine no verão de 40 graus, e aí a montadora é forçada a socar um compressor gigantesco no mesmo bloco. É aí que a gente entra no caos controlado do diagrama 2. Nossa, o salto de complexidade aqui é brutal. O diagrama 2 entra em cena naqueles veículos chamados de completos, né? Que possuem o ar-condicionado e a direção hidráulica trabalhando juntos. E o cofre do motor não cresce nem 1 centímetro para acomodar isso tudo. Nem 1 milímetro. Mas a demanda por energia mecânica quase dobra. A geometria anterior àquele quadrado limpo que a gente viu se desintegra completamente e precisa ser reinventada. Então, vamos detalhar a estrutura dessa nova fera. O número de componentes envolvidos dispara. Agora são 6 peças no tabuleiro. 6 peças. A gente tem o virabrequim, um novo componente chamado rolamento auxiliar, o famoso RA. Tem o alternador, o rolamento tensor, a direção hidráulica lá no topo e o ar-condicionado lá no fundo. A ordem da montagem vira uma verdadeira montanha russa. E como vira? Quer ver? Acompanhando o trajeto, a base ainda é o virabrequim. Mas agora, o primeiro destino da correia muda. Para onde ela vai primeiro? Ela passa primeiro pelo novo rolamento auxiliar, o RA. E só a partir desse rolamento ele é direcionada ao alternador. Dali, a correia finalmente atinge o rolamento tensor, sobe para a direção hidráulica, faz aquele caminho antigo. Mas aí ela faz um mergulho profundo até a extremidade inferior direita para abraçar o compressor do ar-condicionado e só depois disso é que ela faz a viagem de retorno para o virabrequim. O trajeto é muito tortuoso. Mas o que mais grita nesse diagrama para mim é a aparição desse rolamento auxiliar. O RA entra quase do nada. Eu fiquei tentando visualizar o porquê da existência dele e criei uma hipótese. Fala aí, quero ouvir. Funciona tipo projetar uma ponte pêncil. A configuração com o ar-condicionado esticou as distâncias de um jeito extremo lá dentro. Se a correia fosse direto do virabrequim para o alternador, passando reto, seria como uma ponte sem sustentação suficiente, sabe? Ia ceder. Sem um pilar no meio do caminho para forçar uma estrutura, o próprio peso e a vibração fariam o cabo ceder. O RA seria esse pilar extra da ponte. Olha, a física valida completamente essa leitura sua. Mas ela adiciona uma camada técnica extra que a gente chama de ângulo de abraçamento. Ângulo de abraçamento? Esse é um conceito vital na mecânica de fluxo. Uma polia metálica lisa precisa que a correia de borracha envolva uma grande porção da sua circunferência para gerar atrito suficiente. Se a correia passar só de raspão, tipo tocando 10% da roda de metal, no primeiro esforço pesado, a correia vai deslizar sobre a polia em vez de girar ela. Ah, claro. Então o caminho até o alternador ficou tão longo e reto que a correia perderia a força de contato com ele. Preciso. O rolamento auxiliar não consome energia nenhuma. A função existencial dele ali é empurrar a correia de fora para dentro, forçando a borracha a fazer uma curva mais fechada. Entendi. Essa interferência geométrica empurra a correia contra a polia do virabrequim e a polia do alternador ao mesmo tempo, aumentando drasticamente a área de contato. Sem esse pequeno desvio artificial, o ar-condicionado ia exigir tanta força que a correia simplesmente patinaria em falso sobre o metal nas outras polias. Gente, é a engenharia manipulando a geografia do espaço para forçar a física a trabalhar a favor. Impressionante. E isso nos abre a porta para a última grande variação do documento, o diagrama 3. Esse diagrama responde a uma situação bem específica. Sim, responde àquela pergunta curiosa. E se o dono do carro quiser o ar gelado, mas não fizer a questão da direção macia? A gente mantém o ar-condicionado e arranca a direção hidráulica. E o que a gente presencia no diagrama 3 é um exercício incrível de regressão elegante do sistema. Regressão elegante? Como assim? Quando a bomba de direção hidráulica é removida do topo do motor,
Toda aquela necessidade de fazer a correia escalar montanhas e criar tensões complexas desaparece de imediato. Ah, faz sentido. Vamos ver a lista de componentes desse terceiro cenário, então. A dieta funcionou e a gente voltou a ter apenas 4 peças envolvidas: o virabrequim, o rolamento tensor, o alternador e o ar-condicionado. É um retorno ao básico. Sim, a polia da direção sumiu, obviamente, mas aquele nosso pilar extra de ponte, o rolamento auxiliar, o RA, também some completamente do mapa. E a ordem da montagem comprova a volta dessa simplicidade. O circuito se rearquitetura todinho. A correia parte do virabrequim, passa imediatamente pelo rolamento tensor de novo, para estabilizar a pulsação, dali sobe tranquilamente para o alternador, desce de forma bem direta até o compressor do ar-condicionado e retorna para a base no virabrequim. É um trajeto circular super eficiente. Muito. Um circuito limpo. E a ausência do rolamento auxiliar aqui é muito simbólica para mim. O circuito encurtou sem aquela escalada até a direção hidráulica, então o tal do ângulo de abraçamento entre as polias de baixo voltou a ser natural e suficiente. Exatamente. Sem a necessidade extrema, o rolamento auxiliar se torna inútil. É um design absurdamente enxuto e modular. Não tem espaço para peças redundantes ou peso morto ali dentro. A geometria dita rigorosamente as regras do jogo. Mas sabe, esse nível de precisão modular demonstra a eficiência do projeto do motor TU3JP, só que também cria a armadilha perfeita para o erro humano. Imagino. Pois é. Quando um sistema é tão dependente de geometrias variadas para as mesmas peças básicas, a chance de confusão é gigante. E é justamente nesse ponto que as anotações do Lucas da Silva Oliveira abandonam aquele tom puramente educacional e soam um alarme vermelho mesmo. Eu notei isso. A seção final do guia é literalmente batizada de observação importante. O clima muda completamente, fica parecendo que ele está dando um aviso de sobrevivência. E tá mesmo. Eu li aquilo e logo me veio a dúvida sobre o mundo real. O que acontece na oficina? Tipo, numa terça-feira chuvosa e corrida, se o mecânico tentar instalar uma correia nova usando a memória do diagrama 1 num motor que na verdade exige a complexidade do diagrama 2. Nossa, se a geometria for desrespeitada e a montagem seguir a rota errada, as consequências são imediatas e, sinceramente, catastróficas. Sério? Não é só o ar-condicionado parar de gelar. Quem dera. O Lucas lista claramente o efeito dominó no guia. Ignorar o rolamento auxiliar ou errar a passagem pelo tensor causa o colapso de 3 funções primárias: o sistema elétrico, a direção hidráulica e, de forma muito mais perigosa, o sistema de arrefecimento. Caramba! É um ataque massivo ao coração do carro. Se a correia for montada frouxa demais ou com o trajeto errado, ela arrebenta ou escapa com o motor a 3.000 rotações por minuto. Vamos tentar visualizar o desastre. Vamos. O alternador perde o giro, então a bateria para de receber carga e o carro começa a morrer eletricamente. Aí, se o veículo está em movimento e a bomba de direção para, o volante de repente pesa 1 tonelada na mão de quem está dirigindo, talvez no meio de uma curva. Sim, o que já é um risco de vida. Mas o pior mesmo é o sistema de arrefecimento. Por quê? Porque esse é o ponto crítico do motor. A quebra desse circuito significa que o líquido de proteção térmica simplesmente para de circular. Aquele calor brutal das explosões que a gente mencionou lá no início deixa de ser dissipado. E aí derrete tudo. O bloco de metal sólido começa a ferver de dentro para fora, e os componentes internos literalmente entortam por causa do calor extremo. A negligência de uma única volta na correia destrói o motor inteiro em questão de minutos. É assustador. E acho que é por isso que a instrução prática do manual é tão categórica, né? A recomendação dele não é tipo, tente lembrar dos diagramas. Não tem achismo. A recomendação exige que, antes de pegar a chave inglesa, o técnico faça um reconhecimento visual obrigatório do terreno. Ele deve olhar para o bloco do motor, listar mentalmente quais peças estão instaladas ali na frente dele e só depois disso recorrer ao diagrama correspondente. Sem memória muscular cega, é preciso mapear a realidade do sistema, não o que está na teoria da cabeça dele. Isso demonstra que o domínio real de uma habilidade técnica envolve muita humildade.
Sabe, o profissional excelente não é aquele que faz as coisas de olhos fechados para se exibir, mas é aquele que tem o rigor de consultar a planta, entender o fluxo de energia daquele cenário específico e só então aplicar a solução exata para aquele ecossistema ali na frente dele. Com certeza. Olha, olhando para trás em tudo o que a gente discutiu hoje, é impressionante. A gente começou a análise falando de uma simples preta e sem graça tira de borracha. Mas, dissecando o manual, a gente vê que ela assume identidades completamente diferentes e resolve problemas físicos muito pesados, dependendo de quantos acessórios os engenheiros enfiam lá debaixo do capô. É uma adaptação contínua. Até aquele balé contorcionista com rolamento auxiliar no segundo diagrama, provando que a complexidade precisa de suporte para não quebrar a base. Sabe que, estudando como o motor TU-3JP resolve a gestão dessa força bruta, fica muito claro que os sistemas mais bem-sucedidos operam sob regras estritas de suporte. E isso acaba gerando um paralelo muito forte sobre como os nossos próprios sistemas fechados lidam com o aumento de demanda. Opa! Como assim? Aonde a lógica do TU-3JP nos leva na vida real? Pensa só na nossa tendência de continuar operando sobre o diagrama de quando as coisas eram mais simples pra gente, mesmo depois da gente adicionar pesadas camadas de complexidade na nossa rotina. Nossa! Verdade. Quando novas demandas e acessórios são integrados a um sistema fechado, tipo, seja na nossa vida pessoal, na estrutura de uma empresa ou em qualquer fluxo de trabalho, não basta a gente só tentar esticar as correias antigas para cobrir distâncias maiores. A geometria fundamental precisa mudar. A base não aguenta, né? Não aguenta. Para que a base sustente o atrito extra sem patina e sem queimar, muitas vezes é obrigatório a gente instalar rolamentos auxiliares que não existiam antes. Desvios estratégicos para conseguir suportar a carga que essa nova realidade exige. Tentar gerenciar o sistema complexo de hoje com a montagem simples de ontem é sem dúvida o caminho mais rápido para o rompimento de tudo. Nossa, é querer passar a correia no ar-condicionado e na direção ao mesmo tempo, ignorando que a distância exige um pilar de apoio no meio. A ruptura não é nenhuma possibilidade, é uma certeza física mesmo. Fica o aviso do motor. Fica mesmo essa excelente provocação para o final. Onde é que a gente está tentando esticar correias sem adicionar os rolamentos que a nossa nova geometria de vida exige? A engenharia nos avisa de forma clara que ignorar a sobrecarga causa o derretimento do bloco. Então, analisem os diagramas da complexidade ao redor de vocês, façam o inventário visual das peças em movimento e a gente se encontra na nossa próxima imersão. Até mais!